Olá a todos, hoje vamos falar sobre o amplificador operacional ou op-amp, que é representado por esse símbolo e normalmente modelado como um amplificador de tensão. De tal maneira que a tensão à saída, V0, será o ganho do amplificador A vezes o diferencial de tensão V2 menos 1. Algumas características do op-amp ideal: um ganho de tensão infinito, um produto ganho banda passante infinito, uma resistência de entrada infinita, resistência de saída zero, a tensão e corrente de offset zero, e uma rejeição ao modo comum infinito. Ou seja, qualquer variação associada ao modo comum e V1 e V2 é idealmente rejeitada à saída do op-amp. Em outras palavras, toda tensão, todo sinal que for comum às entradas será idealmente rejeitado pelo amplificador. Bom, sendo o op-amp um amplificador de tensão e ganho infinito em malha aberta, nós devemos necessariamente aplicar uma realimentação negativa de modo a se estabilizar a função de transferência. No caso, a realimentação mais simples seria para o caso de um seguidor de tensão ou buffer de tensão. Então, através da propriedade do ganho infinito, nós temos um curto virtual entre as entradas do amplificador, de tal maneira que a tensão VI aparece também à saída. Aqui nós temos o quadripolo equivalente para pequenos sinais deste amplificador de ganho unitário. Aqui nós temos o caso de um amplificador inversor, em que a tensão de entrada é inicialmente convertida em corrente devido à propriedade do curto virtual. Temos nesse nó o terra virtual. Essa corrente de entrada corresponde então a VI sobre R1 e essa corrente passa integralmente em R2, uma vez que admitimos a resistência de entrada do op-amp como sendo infinita. Assim nós temos a saída uma tensão V0 que corresponde a menos R2 sobre R1 vezes a tensão de entrada. Então, em princípio, a tensão à saída ela independe da carga aplicada ao amplificador. No entanto, isto é verdade se nós considerarmos que o op-amp deve ter uma capacidade de corrente suficiente para garantir a corrente de carga, assim como a corrente na malha de realimentação. O somador inversor é uma extensão do amplificador anterior, em que nós temos múltiplas tensões que são convertidas em corrente através dos respectivos resistores de entrada. O somatório dessa corrente é então desviado para RF, de tal maneira que a saída nós vamos ter então uma soma ponderada dessas tensões de entrada com inversão de fase. Uma outra configuração bastante utilizada é o amplificador não inversor. A tensão de entrada é aplicada diretamente ao terminal mais do op-amp e também vai aparecer neste nó, de tal maneira que a corrente de entrada vai ser definida por VI sobre R1. Essa corrente passando por R2 desenvolve a saída uma tensão V0, que vai ser VI, multiplicado pelo ganho, que equivale a 1 mais R2 sobre R1.
somador não inversor seria uma extensão do amplificador precedente. E aqui nós vamos ter então a saída, a soma de V1 com V2, cada uma com um peso relativo, determinado pela razão entre esses resistores. O amplificador diferencial, como o próprio nome diz, ele amplifica com um ganho fixo um diferencial de tensão à sua entrada. Então, nesse caso, nós temos Vout igual a um certo ganho, AV, multiplica V2 menos V1. Então, vamos analisar nesta configuração qual seria o valor do ganho de tensão. Bom, inicialmente, considerando-se um curto virtual, tem-se que VA igual a VB, e VB é igual a V2 vezes um fator de atenuação, R4 sobre R2 mais R4. Então, aplicando-se superposição, tem-se inicialmente para V2 igual a zero, tensão de saída Vout igual a menos V1 sobre R3 sobre R1, uma vez que nós temos então uma configuração inversora. No outro caso, para V1 igual a zero, nós temos uma configuração não inversora, e a tensão à saída será VB, que multiplica o ganho 1 mais R3 sobre R1, ou em termos de R2, dado por essa expressão. Combinando-se ambos os casos, nós temos que Vout é uma função de V2 e V1. Bom, se nós quisermos que a saída seja uma amplificação apenas do diferencial de tensão, V2 menos V1, nós devemos necessariamente impor um casamento perfeito entre R1 e R2 e R3 e R4. E neste caso, nós teremos então que Vout será V2 menos V1 multiplicado pelo ganho, que equivale a R3 sobre R1. Então aqui nós temos o caso de uma aplicação desse amplificador diferencial, no caso tendo à entrada uma ponte de Winston, no caso uma ponte resistiva. Então, se esses quatro resistores estiverem completamente balanceados, a tensão diferencial à saída da ponte será zero e a tensão à saída do amplificador será então zero também. Bom, em havendo um desbalanceamento em um dos resistores, aparecerá uma tensão diferencial que será então amplificada. Aqui é um exemplo em que nós temos em um desses resistores o caso de um resistor sensível à luminosidade, ou seja, a resistência associada a esse elemento varia de acordo com a intensidade de luz. Então nós teremos então coincidência da luz, nós teremos um desbalanceamento na ponte e com isso um sinal à saída do amplificador diferente de zero. No entanto, uma limitação desse amplificador diferencial, como visto, é o fato de se ter uma impedância de entrada finita. Ou seja, se nós considerarmos as fontes que estão gerando V1 e V2, essas fontes elas enxergam uma resistência finita à entrada do amplificador diferencial. No caso, a resistência de entrada associada a esse nó, como sendo R1 mais R2, e a este nó, como sendo R2 mais R4. Então, dependendo da resistência de fonte de V1 e V2, nós podemos ter uma queda de sinal em cima das resistências de fonte devido ao fato das resistências de entrada do amplificador serem finitas. Bom, uma maneira de se resolver esse problema é a utilização de um amplificador de instrumentação. E aqui nós temos um arranjo clássico desse tipo de amplificador a 3 op-amps. Então, basicamente, nós temos dois estágios. O estágio de entrada,
que funciona como um buffer com amplificação, de tal maneira que a impedância de entrada, então, seja idealmente infinita. E o segundo estágio, o estágio diferencial propriamente dito. Fazendo-se a análise desse circuito, nós temos então que Vout será o diferencial de tensão V2 menos V1 multiplicado por um ganho. No primeiro estágio, o ganho será 1 mais 2R2 sobre R1, e o ganho no estágio diferencial será então R4 sobre R3. Normalmente, para se alterar o ganho desse amplificador, se altera apenas o R1, mantendo-se os demais resistores casados. Bom, aqui nós temos o circuito integrador a op-amp. Então nós temos na realimentação um capacitor e a entrada um resistor, de tal maneira que a tensão de entrada é convertida em corrente pela propriedade do curto virtual, e essa corrente então ela é enviada ao capacitor, de tal maneira que a tensão à saída será a integral no tempo do sinal à entrada. No domínio da frequência, nós temos então essa função de transferência Vout sobre Vin, e nós podemos ver que há um polo na origem. Ou seja, em DC nós temos um ganho infinito, o que é de se esperar, pois o capacitor seria um circuito aberto e a função de transferência desse circuito seria o ganho de malha aberta do amplificador, supostamente infinito. Então nós temos uma instabilidade em DC e em baixas frequências. Por exemplo, se nós colocarmos a entrada um degrau e mantivermos a saída desse degrau em -1, no tempo nós integraremos essa constante -1, segundo uma rampa, até atingirmos uma tensão de saturação imposta pela alimentação do op-amp. Então, se nós quisermos utilizar o integrador como está ilustrado aqui, nós devemos, por exemplo, definir à entrada uma onda quadrada, de tal maneira que à saída nós teremos então uma triangular. Nesse caso, nós temos uma situação estável. Bom, se nós quisermos, de uma maneira geral, contornarmos esse problema de instabilidade em DC e baixas frequências, nós podemos utilizar o integrador com perdas. E nesse caso, nós estaremos, então, inserindo em paralelo com o capacitor um resistor R2. Assim, em DC e baixas frequências, nós temos uma estabilização do ganho em menos R2 sobre R1. E a presença de R2 vai, então, causar um polo na frequência 1 sobre R2C, irradiando por segundo, de tal maneira que essa resposta em frequência corresponde também a um filtro passa-baixas. Então essa é uma das maneiras de nós estabilizarmos a função de transferência do integrador em DC e baixas frequências, garantirmos uma realimentação em DC. O circuito diferenciador seria então o dual do integrador. Então nós invertemos as posições do capacitor e do resistor. Também a tensão de entrada produzirá uma corrente que passará pelo capacitor e será então enviada ao resistor de realimentação. De tal maneira que a tensão à saída será uma constante vezes
a derivada no tempo do sinal à entrada. Então, nós podemos ver que nós teremos na função de transferência um zero na origem. Bom, aqui nós temos diferentes formas de onda à entrada e as respectivas saídas. No caso de uma onda quadrada, a saída será então a derivada dessa forma de onda, que corresponderá a esses impulsos devido às transições. No caso de uma onda triangular, será uma onda retangular. E no caso da entrada ser uma senoide, nós teremos então um cosseno à saída. No entanto, o zero na origem faz com que nós tenhamos essa característica e, para altas frequências, nós podemos ver que o ganho tende a infinito. Ou seja, nós temos também uma situação de instabilidade em altas frequências. Como isso pode ser resolvido? Também definindo-se o diferenciador com perdas. Nesse caso, nós inserimos um resistor em série com o capacitor à entrada, de tal maneira que em altas frequências o ganho será então definido por menos RF sobre Rin. Nesse caso, nós temos uma característica de um filtro passa-altas. Se nós adicionarmos um capacitor CF em paralelo com RF na malha de realimentação, nós definiremos um polo, cuja frequência será 1 sobre CF Rin, de tal maneira que nós teremos agora uma característica passa-faixas desse circuito. Então, o diferenciador com perdas, ele pode ter uma característica de filtro passa-altas ou filtro passa-faixas, dependendo ou não da presença de CF. Bom, nós podemos também utilizar o op-amp para a síntese de amplificadores não lineares. Nesse caso, nós podemos ter um elemento não linear na malha de realimentação. Para que nós possamos adquirir novamente a característica linear do sinal, nós devemos, após, utilizar um esquema em que nós garantimos a função inversa do que seria essa função não linear. Bom, inicialmente vamos ver o amplificador logarítmico, comumente utilizado na compressão de sinais. Então aqui nós temos a tensão de entrada, que é convertida em corrente, e essa corrente vai passar então por um transistor na malha de realimentação, ou seja, nós temos um elemento não linear na realimentação. Bom, após algum manipulamento, nós podemos ver que a tensão VBE corresponde então a menos a tensão de saída, lembrando que a corrente no transistor é dada pela corrente de saturação exponencial de VBE sobre VT, onde há a tensão térmica, e tendo que a corrente de coletor vai ser dada então por Vin sobre R1, nós chegamos a essa expressão que relaciona como tensão de saída uma constante que multiplica o logaritmo natural de Vin sobre a corrente de saturação vezes R. Ou seja, a tensão à saída será uma compressão da tensão à entrada de acordo com a função logarítmica. Isso é utilizado, por exemplo,
quando nós desejamos amplificar ou fazer o processamento de um sinal que tem uma dinâmica extremamente elevada, ou seja, a sua amplitude pode variar de inúmeras décadas. Por exemplo, aqui nós temos um amplificador comercial que pode tratar sinais que vão desde décimo de milivolts até algo acima de 10 volts. Ou seja, o sinal de entrada pode variar em até 5 décadas, mantendo, no entanto, a saída confinada entre 0 e 3 volts. Então, esse amplificador ele realiza uma compressão desse sinal de entrada. Então, aqui eu tenho umas formas de onda referente à entrada e saída desse amplificador. Aqui nós temos uma entrada e em azul a forma de onda referente à saída. Então nós podemos ver que para sinais com amplitude muito pequena nós temos um ganho relativamente alto e para sinais de amplitude elevada nós temos um ganho reduzido. Então nós podemos ver aqui a compressão do sinal no tempo e nós podemos ver que esse sinal, a saída será então não linear. Ele não guarda uma linearidade com o sinal de entrada. Mas a ideia é exatamente se utilizar, neste caso, um amplificador anti-log para, uma vez que o sinal comprimido tenha sido processado, ele possa ser expandido via esse tipo de amplificador. Então, novamente, através de uma manipulação relativamente simples, nós podemos ver que a tensão de saída será, então, uma constante vezes a exponencial da tensão de entrada sobre a tensão térmica. Interessante alguns casos em que nós podemos ter uma combinação de realimentação positiva e negativa. E esse é um caso relativamente interessante. Nesse circuito nós podemos ver que o op-amp ele possui duas malhas de realimentação, uma realimentação negativa, assim como uma realimentação positiva. Então, para entender melhor a funcionalidade desse circuito, vamos então calcular qual seria a impedância de entrada, ou seja, a relação entre Vin e a corrente de entrada. Bom, inicialmente a corrente de entrada será então Vin menos o potencial V+, sobre Rin. A corrente no capacitor CS será então V+, sobre a reatância devido a CS. E a corrente passando nesse outro capacitor CN seria então V+, menos Vout sobre a reatância referente a CN. E temos também que a saída Vout será a tensão V- multiplicado pelo fator 1 mais R2 sobre R1, que é também dado em função de V+, multiplica 1 mais R2 sobre R1, uma vez que estamos considerando aqui aquela condição de curto à entrada do op-amp. Tendo também que a corrente de entrada Iin será a somatória em ICN mais ICS, e após algumas manipulações, nós chegamos então a uma expressão da impedância de entrada do circuito, que será então o Rin em série com uma
reatância capacitiva. No entanto, se nós observarmos, nós podemos ter aqui, dependente do valor de R2, R1 e do próprio capacitor CN, nós podemos ter uma reatância referente a uma capacitância negativa. Ou seja, com esse circuito nós podemos gerar à entrada uma capacitância negativa. E esse circuito ele é utilizado, em alguns casos, de maneira a se compensar uma certa capacitância, geralmente uma capacitância parasita positiva, certo? De modo a se melhorar a resposta transiente. Então, esse circuito também ele é denominado na literatura como Negative Input Capacitance, ou NIC. Por exemplo, algumas aplicações desse circuito. Em pontas de prova ativa. Com essas pontas de prova, nós podemos ter uma largura de banda de alguns gigahertz, uma resistência de entrada por volta de 1 megon e uma capacitância de entrada por volta de 1 picofarad. Exatamente através daquela compensação de uma capacitância parasita existente positiva com uma capacitância gerada pelo circuito negativo. Lembrando que no caso de uma ponta de prova passiva, nós temos em geral uma banda passante de 200 MHz e uma capacitância de entrada por volta de 25 picofarads. Então a ponta de prova ativa reduz de uma maneira importante essa capacitância de entrada, o que permite medidas em frequências bem mais altas em relação a uma ponta de prova passiva. Uma outra aplicação interessante desse conceito de circuito gerador de capacitância negativa seria no caso de memórias RAM estáticas, chamada SRAMs. Então, de uma maneira simplificada, nós temos aqui as diferentes células de memória dispostas num arranjo matricial e as linhas de dados, que serão então processadas por um amplificador à saída. Então, como nós temos, hoje em dia, nós temos arranjos de memória com um número muito grande de células, essas linhas de dados, elas possuem uma capacitância parasita associada relativamente alta. De modo a se otimizar o tempo de leitura, o tempo de escrita referente a essas células, nós podemos então utilizar esse conceito de circuito gerador de capacitância negativa, de modo a parcialmente cancelar as capacitâncias parasitas associadas a essas linhas de dados. Bom, vamos ver agora o que seria uma análise da estabilidade utilizando-se os diagramas de Bode. Então aqui nós temos o caso de uma função de transferência a dois polos. E inicialmente vamos assumir que esses polos estejam amplamente espaçados em frequência. Então, partindo-se, por exemplo, de uma inversão de fase de 180 graus, na frequência do primeiro polo nós temos um deslocamento de fase de 45 graus. Depois esse deslocamento atinge 90 graus e na frequência do segundo polo nós temos mais 45 graus. E daria então um deslocamento total de 135 graus. E avançando-se em frequência, nós chegaríamos então a um deslocamento de fase total de 180 graus. Bom, margem de fase seria, considerando-se o ganho unitário, nesse caso 0 dB, quanto seria a diferença da fase
em relação a 180 graus. Ou seja, se nós tivermos uma margem de fase positiva, significa que na frequência de ganho unitário, o amplificador ou a função de transferência, ela ainda está estável. Nós garantimos que a realimentação negativa permaneça negativa. Obviamente, se a fase virar de 180 graus, a partir de uma determinada frequência, e se essa frequência for inferior à frequência de ganho unitário, o que originalmente seria uma realimentação negativa passa a ser uma realimentação positiva. Isso, entre outras coisas, causa instabilidade no sistema. Então, a margem de fase é um parâmetro essencial para a análise da estabilidade. Bom, aqui nós temos a influência do valor da margem de fase na resposta ao degrau do amplificador. Nesse caso, o amplificador ele é colocado numa configuração seguidor de tensão. Então, nós podemos ver que margens de fase com valores pequenos induzem um comportamento sugamortecido. Então, nós temos, além do overshooting, nós temos uma oscilação. Isso faz com que o tempo de acomodação seja mais lento. Ou seja, uma condição de projeto é se chegar a uma resposta ao degrau otimizada. E essa resposta seria aquela em que o valor final é alcançado rapidamente. Na prática, em projeto se impõe uma margem de fase ao menos de 45 graus. Então aqui nós temos uma simulação em que essa curva em roxo corresponde a uma margem de fase relativamente pequena, 4,39 graus. Nós podemos ver que existe um comportamento oscilatório bastante pronunciado, um fator de amortecimento relativamente baixo. Em contraposição, para uma margem de fase de 54 graus, nós podemos ver que existe uma acomodação do valor final relativamente rápida. Bom, se nós formos rapidamente explicar o que ocorre, no caso nós temos um sistema a dois polos, no caso complexos e conjugados, nós podemos ver que nós temos no plano S, a projeção do polo no eixo real dará o fator de amortecimento, nesse caso, ρ. E a projeção do polo no eixo imaginário nos dará a frequência de oscilação. O que acontece? À medida em que a margem de fase diminui, esses polos se movem em direção ao eixo imaginário. Com isso, o fator de amortecimento diminui, fazendo com que o regime oscilatório se mantenha por mais tempo. Então, em termos de projeto, nós podemos ver aqui três condições basicamente distintas. Para uma margem de fase de 45 graus, nós temos um comportamento oscilatório amortecido. Para 90 graus, nós temos um comportamento sem nenhuma oscilação, basicamente. Mas aqui nós podemos ver que o tempo de acomodação ele é relativamente mais longo em relação a um caso de margem de fase de 60 graus. Então, geralmente, quando se projeta, no caso, amplificadores operacionais ou sistemas realimentados, procura-se obter uma margem de fase por volta de 60 graus.
Bom, o que ocorre no caso de um op-amp sem compensação? O que significa isso? Bom, o op-amp ele deve ter um ganho de tensão extremamente alto. E normalmente isso é obtido através de 2 estágios de ganho em cascata. Bom, 2 estágios de ganho significa que você terá um polo em baixa frequência para cada um desses estágios, uma vez que a frequência do polo vai estar relacionada com a resistência de saída. E normalmente a resistência de saída tem que ser muito alta para se ter no estágio um ganho de tensão bastante alto. Bom, resumindo, nós podemos ter, então, no caso do op-amp inicialmente não compensado, a presença de 2 polos próximos e em frequência relativamente baixa. Isso faz com que nós tenhamos uma margem de fase negativa. Por exemplo, aqui nós temos um caso típico em que na frequência de ganho unitário nós temos uma margem de fase negativa. O que nós desejamos é uma condição de estabilidade em que, na frequência de ganho unitário, a margem de fase seja, então, positiva. Ou seja, a fase ela ainda não virou de 180 graus. Bom, vamos relembrar um pouco o teorema de Miller, que nos diz que uma impedância flutuante entre os nós y e x, onde há um ganho de tensão K referente a Vy sobre Vx, nós podemos refletir nesta impedância a entrada e a saída. No caso, refletindo-se a entrada, a impedância resultante Z1 será a impedância flutuante dividida pelo termo 1 menos K. Z2 seria então dado pela impedância flutuante sobre 1 menos 1 sobre K. Ou seja, se no caso de um amplificador operacional nós inserirmos um capacitor de compensação entre a saída e a entrada do segundo estágio, e aplicando esse conceito do teorema de Miller, nós podemos representar esse capacitor CC por um capacitor CX, a entrada referenciado ao terra, dado por esta expressão, assim como por um capacitor CY, que será dado também por esta expressão, em ambos os casos envolvendo o ganho A2, que seria o ganho do segundo estágio. Então nós podemos ver que C1, em paralelo com o valor refletido de CC, nos dará um capacitor CX. E esse capacitor será relativamente alto, uma vez que o capacitor de compensação refletido à entrada será multiplicado por um ganho, que geralmente é um valor bastante alto. No que se refere à saída, o capacitor refletido será praticamente o capacitor de compensação, uma vez que esse fator 1 mais 1 sobre A2 será praticamente 1. Ou seja, nós podemos passar de uma situação de instabilidade em que nós tínhamos os 2 polos originais próximos e que nos dava uma margem de fase nesse caso praticamente zero,
nós podemos passar dessa condição do amplificador não compensado para essa condição com novos polos. E aqui nessa frequência de transição, nós temos então uma margem de fase positiva. Então, basicamente, através do capacitor de compensação, também chamado de capacitor Miller, nós podemos ter uma situação de um polo dominante, de tal maneira que se garanta uma margem de fase positiva na frequência de transição. Então aqui nós temos uma topologia típica do op-amp a transistor bipolar com a inserção do capacitor Miller. Então vamos analisar o que seria os polos deste amplificador, tendo como base exatamente o segundo estágio. Então nós temos um polo à entrada do segundo estágio, que corresponde à resistência de saída do primeiro estágio, associado à resistência de entrada do segundo estágio, a capacitância parasita à entrada do primeiro estágio, que nos daria então um polo P1 em frequência 1 sobre R1C1, e da mesma forma nós teremos a saída do segundo estágio, um RC equivalente, que nos daria originalmente o polo 1 sobre R2C2. Então aqui nós temos os polos sem a aplicação do capacitor de compensação. E se aplicando essa compensação, o novo polo P1 será então deslocado para baixas frequências, consideravelmente, uma vez que esse capacitor será então refletido à entrada vezes o ganho do segundo estágio, basicamente GMR2. E também o polo P2 será também alterado. Então aqui no plano S nós temos exatamente o processo de deslocamento dos polos devido à presença do capacitor Miller. Essa técnica é chamada de pole splitting. O que ocorre? O polo P1 originalmente ele é então deslocado para frequências mais baixas de uma maneira significante, e o polo referente ao segundo estágio ele é também deslocado para uma frequência um pouco mais alta, mas não tanto de uma maneira quanto foi o polo P1. Então nós temos basicamente um sistema a um único polo ou um sistema a polo dominante. Então aqui nós temos a ação da separação entre os polos sem o capacitor e com o capacitor. Bom, devido à inserção desse capacitor de Miller, vai aparecer também um zero no semiplano direito. E em alguns casos, deve-se ter um tratamento especial para se cancelar a presença desse polo no semiplano direito. Bom, aqui nós temos o 741, né, um esquemático apenas para localizá-los em relação ao capacitor de compensação. Então, a compensação Miller ela é utilizada em muitos op-amps comerciais, como por exemplo o 741. Bom, a influência do zero no semiplano direito. Bom, geralmente em amplificadores transistores bipolares, devido ao valor de GM, a frequência do zero é relativamente alta, ou pelo menos acima da frequência de transição, frequência de ganho unitário.
Então ela não apresentaria assim nenhum problema a presença desse zero. No entanto, em op-amps há transistores MOS como GM em relação ao caso bipolar é reduzido de uma maneira assim bem simplificada. O GM para o transistor MOS é quase uma ordem de grandeza inferior em relação ao bipolar para o mesmo nível de corrente. Nós podemos ter, no caso de um op-amp a transistor MOS, essa situação em que nós temos então o polo dominante e o zero antes do segundo polo e antes da frequência de transição. Então, nós podemos ver que esse polo no semiplano direito, além de, digamos assim, perturbar o decaimento do módulo do módulo da função de transferência com a frequência, vai também contribuir para virar a fase. Então, realmente, altamente indesejado a presença desse zero. Bom, como isso pode ser contornado? Uma das técnicas mais utilizadas é exatamente se inserir um resistor em série com esse capacitor de compensação. De modo que nós teremos então um zero, dado por esta expressão, em que nós podemos ver que nós podemos alterar o sinal do zero de acordo com a relação 1 sobre Gm e Rz. Em outras palavras, nós podemos mover o zero do semiplano direito para o semiplano esquerdo. E aí esse zero no semiplano esquerdo, ele pode ser utilizado para melhorar a margem de fase. Então aqui nós temos o mecanismo, de movimento do zero do semiplano direito ao semiplano esquerdo, exatamente pela alteração do valor de Rz. Então, na prática, em projeto de op-amps a transistores MOS, se insere esse resistor Rz de tal maneira que o zero é movido para o semiplano esquerdo e a uma determinada frequência que auxilie na compensação. Bom, uma das limitações de se utilizar exatamente esse capacitor de compensação é no slew rate do op-amp. Bom, o que ocorre? O op-amp ele tem uma taxa limite no que se refere à variação de tensão para um determinado intervalo de tempo. Por exemplo, se nós considerarmos o caso de um sinal senoidal, a máxima variação desse sinal será exatamente próximo da origem, onde o ΔV e ΔT é máximo. Então, para que um op-amp consiga processar este sinal, ele tem que ter um slew rate acima desse valor. Caso ele não tenha, o que vai acontecer, por exemplo, se nós simplesmente colocarmos o op-amp numa montagem seguidor de tensão, a saída nós teremos um comportamento, como indicado aqui, nós teremos aproximadamente uma reta no cruzamento do sinal senoidal com a origem. Então nós podemos ver aqui o que ocorre
no interior do op-amp e que gera exatamente essa limitação, chamada de slew rate. Então, quando nós aplicamos um grande sinal à entrada, um desses dois transistores estará cortado. E nós teremos toda essa corrente, e apenas essa corrente, passando por um desses transistores. Então, o máximo de corrente que irá circular pelo capacitor de compensação será exatamente 2 e 1, que é a corrente de polarização do par diferencial. Então, nós podemos ver que internamente nós temos essa limitação de ΔVC sobre ΔT, o que nos impõe, então, o fator de slew rate do operacional. Aqui, finalmente, nós temos algumas medidas, né, de um operacional como seguidor de tensão e no caso de dois amplificadores operacionais com taxas de slew rate distintas. Então, inicialmente aqui nós temos o sinal à entrada, um degrau à entrada. Essa primeira curva corresponderia à resposta ao degrau de um amplificador com slew rate rápido ou alto. E aqui, no caso de um amplificador com slew rate relativamente baixo. Então, aqui nós temos a resposta ao degrau numa transição positiva e aqui resposta ao degrau numa transição negativa. Então, o slew rate também é um dos parâmetros importantes relacionados ao amplificador operacional. Bom, aqui nós temos algumas referências, tá? São livros muito bons. E eu espero então que essa apresentação possa ajudá-los no estudo dos amplificadores operacionais. Eu agradeço.